Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova aí pra gente, né? E vamos fazer a nossa reflexão do dia de hoje, né? Vamos ver o que Jesus trouxe para nós, o que ele nos mostra, né, com o seu batismo. Hoje, a liturgia traz o batismo de Jesus, quando ele vai ao encontro de João Batista para que ele o batize. E aí a gente vai perceber várias coisas, né? A gente vai ver se o certo seria mesmo batizar de grande. Será que Jesus está sendo batizado é, dando, deixando o legado ali, o exemplo de que tem que se batizar de grande, tem que mergulhar, tem que ser o mergulho das águas? Será que o batismo de grande é o batismo da verdadeira conversão? Ou será que é o batismo no Espírito Santo que nos torna, que nos muda, né? Que nos modifica? Né? Então a gente vai ver agora o que significa esse batismo de Jesus para a nossa vida. Então, pessoal, hoje o Evangelho ele está no livro de Marcos, aqui Marcos, no capítulo 1, no versículo do 7, aqui, do 7 ao 11. Ao 11. E a palavra de Deus nos diz: João se vestia com a pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava: Depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando, e o Espírito como pomba desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente vai ver o batismo de Jesus, né? A gente viu nos dias anteriores aí a história de João Batista, né? Como João Batista era uma pessoa humilde, uma pessoa leal, aquela que falava a verdade, uma pessoa humilde, né? Que já reconhecia antes mesmo do Salvador chegar, ele reconhecia que ele era menor em tudo, que ele não era digno de nem de desamarrar as sandálias de Jesus, que ele estava ali somente como um mensageiro, né, para falar de Jesus, do Messias que viria, né? A gente viu isso aí nos outros dias anteriores. E até que enfim chegou o dia do batismo de Jesus, né? Então teve todo aquele processo, Jesus nasceu, Jesus se criou e foi por ali. Quando chegou o tempo do batismo, Jesus foi até João se batizar. E João, mais uma vez na sua humildade, João, eu não mereço, não sou merecedor de fazer tal coisa. Né? E Jesus disse, você tem que fazer isso aqui. Aí a gente olha muitos aí, né? Fala assim, que o batismo de criança não é certo. Ah, os católicos inventaram essa coisa de batizar as crianças. O certo do batismo é o batismo nas águas, quando a pessoa já está lá com seus 16 anos, que sabe o que quer, que sabe o que pecou, que tem como se arrepender. Não é assim que as outras denominações vê a situação? Então eu pergunto a vocês, muitos olham para essa passagem e levam o batismo por conta disso aqui, porque Jesus já era adulto, Jesus foi se batizar, houve o mergulho no Rio Jordão, nas águas, não é? Mas esquece de uma coisa, Jesus ele era santo,
Jesus ele não precisava se batizar. O que aconteceu aqui é que Jesus deixou o exemplo e nos mostrou que a partir do batismo, a gente que era criatura, a gente passa a ser filho de Deus. Quando Deus nos criou, nos fez, nos moldou, éramos filho dele. Mas o pecado nos arrancou dos braços dele, né? Você que não entende muito, você pode dizer assim, mas eu não pequei, eu era uma criança, eu era um bebezinho, eu não tenho pecado, né? Mas os seus primeiros pais pecou. Quem é os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Então eles pecaram. Então a gente quando nasce, a gente nasce sem a amizade com Deus, né? Voltando lá em Gênesis, né? A gente percebe que quando eles pecam, eles comem a fruta do paraíso, né? Eles começam a ver o que é certo, o que é errado, eles começam a sentir vergonha, né? Então eles se escondem, eles estão nus e eles se escondem com vergonha de Deus. E Deus, quando ele chega procurando, Deus pergunta: onde vocês estão? Por que vocês fizeram isso? Né? Ou seja, a partir daquele momento do pecado ali, eles dois perderam totalmente a amizade com Deus, trazendo assim toda a humanidade com esse pecado, que se chama o pecado original, né? Então nós nascemos com esse pecado original e nascemos sem amizade com Deus. Queira você não queira. Então o que acontece? Acontece que quando a gente de pequenininho, a gente se batiza, a gente é retirado de nós. A gente passa a voltar a ser filho de Deus a partir daquele momento ali, sendo novinho ainda. Ou seja, você se cria com o Espírito Santo de Deus. Você se cria ali com a amizade com Deus. Você é filho de Deus de pequeno. Então a igreja, ela não tem nada de errado em batizar crianças, muito pelo contrário. A gente tem que agradecer aos nossos pais que nos levaram lá à pia batismal e nos batizou. Pena de quem não tem essa visão, de quem tem os seus filhos e espera crescer e eles escolherem o que eles querem, né? Muitos aí estão pagão, muitos aí se morrer, só Jesus na causa. Não se sabe o que se vai acontecer com uma criatura que não tem amizade com Deus. Mas eu tenho fé. Mas eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa aqui na terra. A palavra, ela não muda. A palavra, ela não muda. Se não houver o batismo, não tem como haver a amizade com Deus, não tem como ser filho de Deus. Então, não sabemos, né, ao certo o que pode nos acontecer se a gente morre sem se batizar. O que pode acontecer conosco. Então, muitos pais aí estão acompanhando aí as suas denominações e não batiza seus filhos. Não vou batizar meu filho de pequeno, porque só quando ele crescer. É uma pena, é uma pena. E isso talvez seja cobrado de vocês pais, não é? E vocês pais, porque vocês precisam dobrar o joelho, pedir ao Espírito Santo discernimento e entender que o seu filho não tem amizade com Deus. Não tem amizade com Deus. Então, quando Jesus aqui ele se batiza de grande, é para deixar o exemplo que o Pai abre o céu e desce o Espírito Santo. É como se ali ele era o Filho de Deus. Né? Ali ele era o Filho de Deus. Ele estava só mostrando o exemplo do que acontece quando nós somos batizados. Voltamos aos braços do Pai. E o Pai, o céu se abre e o Pai diz: eis o meu Filho amado. Passamos a ser filho de Deus. Então, Jesus ele não precisava se batizar, né? Porque Jesus ele era santo, ele era filho de Deus. Então, isso foi só o exemplo que ele deixou, né? Só o exemplo. Aí eu pergunto, o que Jesus nos deixou? João Batista já dizia: eu batizo com água,
mas vem o que vai nos batizar com o Espírito Santo. Se você analisar um pouquinho, você pode perceber uma coisa, né? Não é o batismo nas águas que faz com que você se converta. Não, que faz você passar a viver uma vida de temor a Deus. Não é o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele serve para você voltar a ser filho de Deus, tirar de você o pecado original. Agora, o batismo no Espírito Santo, quando você se abre a esse mistério, né? Aí sim, há a conversão, porque só o Espírito Santo dentro de nós para fazer com que a gente mude as nossas atitudes, para que a gente saia do pecado, para que a gente deixe a nossa vida desregrada de pecado do lado. É só o Espírito Santo de Deus. Você pode passar 100 anos na igreja e você não se converter. É o caso de muitos católicos aí que a gente vê, que só tem um nome católico, mas não são convertidos, não são praticantes, não estão nem aí para a palavra de Deus, só tem um nome. Qual a tua religião? Católico. Né? Como que ser católico fosse qualquer coisa. Como que ser católico, nós podemos tudo. Nós podemos adulterar, beber, se embriagar, a gente pode pintar a derrota no mundo porque a gente é católico. Temos essa liberdade, não é? Mas não é bem assim. Não é bem assim. A palavra ela está aqui para ensinar. A palavra ela está aqui para a gente se converter. Mas a conversão ela tem que vir de dentro. E para ela vir de dentro a gente precisa ter como aliado o Espírito Santo de Deus. Aquele que ele deixou, aquele paráclito que ele deixou para nos ajudar a entender a palavra dele e a viver, né? A viver, a gente pedir socorro porque ele não estaria ali. Ele iria para o Pai, voltar para o Pai, mas ele iria deixar um socorro para nós. Então é através do Espírito Santo que para começar a gente começa a chegar junto de Deus, junto de Jesus. Sem o Espírito Santo, você não pode acreditar que Jesus está vivo na Santa Eucaristia. É o Espírito Santo que está em você. Então esse batismo no Espírito Santo, ele vai acontecer na sua vida. Em um determinado momento da sua vida, não como é que se diz? Como é que eu posso falar para que você entenda? Vai chegar um determinado tempo da sua vida, seja com 10, com 11, com 12, com 13, com 15, com 17, com 18, com 20, o Espírito Santo você vai ter um batismo no Espírito Santo se você tiver um encontro com Deus, vamos se dizer assim, né? Um dia, eu acredito assim, que todos nós, um dia, a gente tem esse encontro com Deus. Muitas vezes não é na felicidade, muitas vezes é na dor. Quando a gente tem uma dor, quando a gente adquire um câncer, uma doença ruim, a gente corre para as coisas de Deus. Você não é uma pessoa, você é uma pessoa do mundo, mas você pode prestar atenção. Quando você está doente, que acontece algo, ou com uma pessoa que você ama, você corre, dobra seu joelho, e você começa, e você faz jejum, e você faz penitência, e você faz promessa, e você faz tudo. Olhe, pense numa rapidez para a gente ir para os pés de Jesus. É quando acontece algo ruim na nossa vida. É um luto, é uma perda, é uma desilusão, é algo que se quebra dentro de você e aí você corre para ele, né? Eu acredito que todas as pessoas que só vai por algum motivo, por alguma dor que esteja passando, não é assim? Então é nesse momento que você vai ter o batismo no Espírito Santo. E aí o Espírito Santo ele vai começar a agir dentro de você e fazer com que você reconheça todos os seus pecados, tudo aquilo que você pratica de ruim, não é? Tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus. O que é que eu faço que desagrada a Deus?
tudo que você faz ao contrário dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Tudo que você faz ali naquela linha, ao contrário do que pede Jesus, você está magoando o coração de Deus. Ou seja, você está vivendo desregradamente, né? Servindo ao mundo. Mas quando a gente recebe do Espírito Santo, né, essa unção, a gente é batizado no Espírito Santo, ele começa a nos mostrar os nossos erros e a gente sai. Não é o batismo nas águas. O batismo nas águas, o Espírito Santo pousa sobre a criança, como diz a palavra. Deus abre o céu e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Então o Espírito Santo cai sobre aquela criança que não tem pecado a não ser o pecado original. E ali é retirado o pecado original de nós que somos crianças. Que não pecamos, mas trazemos, né? Ah, mas a gente não traz pecado nenhum, quem pecou foi eles. E por que todos nós sofremos? Porque só eles não sofreram? Porque só eles não viveram na terra lá sofrendo? Porque os filhos dos filhos dos filhos têm que sofrer, ou seja, toda a humanidade entrou no pacote. É por isso que a gente tem que trabalhar que só um condenado para poder comer. É por isso que a gente sente dores. É por isso que existe todas essas fatalidades por conta do nosso pecado, ou seja, do pecado original, do pecado de Adão e Eva. Eu costumo dizer que um dia, se eu chegar no céu, eu pego ela, né? Eu dizer, rapaz, tu não tinha o que fazer da tua vida, não. Que danado tu fosse fazer para pegar aquela fruta que tinha lá e fosse comer, desobedecer a Deus. Todo mundo sofreu na terra, só tá sofrendo, sofre, né? Por causa de tu, colega, né? Então, brincadeira. Mas é mais ou menos isso. Então, desce e a palavra diz que sai uma voz do céu, a voz de Deus. Eis o meu filho amado. Ou seja, naquele momento é tirado de nós o pecado original. Acreditamos nesse mistério e não há nada de errado em batizar seus filhos de criança, não. Não confie em batizar seus filhos grande. Muitos não vão querer, tem muita gente pagã aí sem ser batizado, vivendo no mundo desregradamente. Muitas vezes até os pais permanecem na igreja, nas suas denominações, mas os filhos estão fora, pintando e bordando, e o inimigo tomando conta da vida deles. Não é? Por quê? Porque não tem amizade com Deus. Não tem. É a palavra que diz, não tem amizade com Deus. Adão e Eva perdeu a amizade com Deus. Vá lá em Gênesis e leia direitinho a história de Adão e Eva. Eles perderam a amizade com Deus. Naquele momento, Deus diz, ele determina como será a vida. Não tem mais aquele paraíso para o ser humano, para a humanidade. E ponto. Então hoje o Evangelho ele vem nos trazer esse mistério do batismo. Esse mistério do batismo. Precisamos olhar e ver a diferença do batismo nas águas para o batismo no Espírito Santo, né? Quando você batiza sua criança, o seu recém-nascido, você está tirando dele, você está dando ele a Jesus, né? Para que Jesus seja o pai dele, volte a ser o pai dele. Quando você deixa sua criança, o Deus dará, até ele crescer. Quando ele crescer, ele faz o que ele quiser, né? E você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado, né? Se acontecer alguma coisa. Você está aí na sua religião, você está aí na sua denominação, se sentindo salvo, né? Porque é um povo que já está salvo, que eu não sei como é isso, mas está, não é assim? E o teu filho tá com o pé no inferno. Só porque tu tá seguindo uma denominação, tu não acredita nesse mistério, né? Que é óbvio, se tu pedir o Espírito Santo e deixar de seguir pessoas, tu vai entender na tua cabeça, né? Que é desse jeito que acontece.
Não é porque eu sou católica que eu vou defender o batismo no espírito de criança, não. Ah, você é uma católica, você tem que falar o que é. Não, é o Espírito Santo que nos inspira a entender o mistério. É óbvio, tá na cara que Jesus ele não se batizou aqui porque ele tinha pecado. Ele não deixou o exemplo do batismo aqui para que a gente se batize de grande, que tenha que mergulhar no rio, que tenha que mergulhar na piscina, que só serve se for assim. Vamos acabar com esse negócio. Outra coisa, né? Existe muita gente que se desvia, que é católico, que os pais batizaram, e quando se desvia, que vai para outra denominação, mergulha nas águas, como se o batismo de criança não servisse. Burrice sua, meu amor. Uma vez batizado, você está totalmente batizado. Você está livre desse pecado original. Você não precisa desse batismo. Você tem que clamar e pedir o batismo do Espírito Santo, que é esse que vai abrir o teu coração, que tu tá lá na tua igreja, na tua denominação, e muitas vezes tu não tem coração para o vizinho, tu não tem coração para o teu irmão, tu não tem olhar, o olhar de Jesus para o irmão, tu não tem o amor no olhar. Tu tá lá batizadinho, bonitinho, vai lá com a roupinha, dá lá o mergulho na piscina lá, né? Dá lá o mergulho na piscina. Mas o teu coração é podre. Tu não sabe ainda, mesmo tu sendo grande, mesmo tu sendo adulto, tu não recebeu o Espírito Santo, porque tu não clama, tu não pede, né? Porque se tu pedisse, tu seria uma pessoa diferente. E a gente vê tanta gente de denominação aí, né? Eu não falo nem da minha, porque a minha nem se fala, né? Nem se fala. Mas eu digo as outras, né, que se sentem já no topo da salvação, estão salvos, fazendo cada coisa absurdas. Então, se o batismo nas águas de grande servisse, todo mundo vivia que nem, sabe? Pelo menos, eu acho que 30% seria bem melhor do que são. Mas nem isso, nem 30% o ser humano tem. Por quê? Porque precisa do Espírito Santo. É só o Espírito Santo de Deus que nos tira, que nos mostra a realidade. Foi para isso que Jesus deixou o Espírito Santo. Para que a gente possa reconhecer o nosso pecado. É só através, quando você tem intimidade com Jesus, que você está dentro de uma igreja, do grupo de oração, que você está participando das coisas, que você sente quando você peca, que você pecou. Quando a gente está no mundo, a gente não sente quando a gente peca. A gente peca, a gente acha que tá bom, porque o pecado ele é bom, né? As coisas do mundo elas são boas. A gente não sente, mas quando você tem uma intimidade, quando você está dentro de uma denominação ali, e ele te acusa, o Espírito Santo que está em você, que mora em você, ele te acusa. Tu errou bem aqui. Ou vai te confessar, né? Vindo para os católicos, vai te confessar, te sai disso aí. Isso aí é pecado, isso aí vai te levar ainda mais para o buraco. Então, o que é que acontece? Um bom católico, um católico que é praticante, ele vai correr e vai confessar aquele pecado e vai dizer, Senhor, eu não quero mais isso aqui para a minha vida. Embora que você, no outro dia, você peque de novo. Mas você tem a solução de ir lá de novo e comungar. E confessar. Eu tinha o padre, né, daqui da nossa cidade, padre, o Monsenhor Renato. Então, ele era o meu confessor, né? E ele dizia, tinha um pecado, na época, que me perseguia. Era um pecado que eu não conseguia me desfazer, né? Eu sempre confessava, mas eu sempre caía. Eu sempre me confessava, eu sempre caía. E eu falava para ele sobre isso. E ele falou para mim o seguinte, se você pecar 3 vezes ao dia, assim como você come, né? Você tem as suas refeições 3 vezes ao dia. Venha e confesse. Venha e confesse, porque esse mal ele vai bater de retirada todas as vezes que você confessar, porque o ato da confissão é o seu arrependimento, né?
Jesus, ele reconhece que você é humano. Jesus reconhece que você caiu pela sua fraqueza da carne, mas dentro do teu coração tu quer sair daquilo ali, daquela situação ali. Então isso é válido para Deus. Ele sabe, é por isso que a gente não pode julgar as pessoas que estão aí dentro do pecado. Porque dentro do coração, só Jesus sabe como é que a pessoa tá. Às vezes a pessoa tá fazendo, a pessoa não tem força. Por quê? Porque a pessoa não tem uma vida religiosa, a pessoa não tem uma vida com Jesus, é uma vida mais no mundo, vive mais no mundo. Então ela não tem aquela, como é que eu posso dizer? Aquela afinidade com Jesus, com o Espírito Santo, para pedir a força para sair daquele pecado. Mas dentro do coração, ela quer sair. Muitas vezes, às vezes a gente vê uma profissional do sexo, por exemplo, né? Uma prostituta, como antigamente falavam, né? Então, quantas não tem vontade de sair daquela vida? Quantas? Dentro do coração. Senhor, eu estou errada. Eu estou dando meu corpo, né? Como lixo. Meu corpo é um lixo. Muitas se sentem até um lixo, né? Muitas se sentem até um lixo. Mas Jesus está de olho nela. Aí ele falava para mim assim, todas as vezes ele dizia, se você pecar 3 vezes com esse pecado, você venha confessar. Mas eu posso vir confessar só esse pecado. Só esse pecado. Você vai sentar e você vai confessar e você vai pedir perdão a Deus por esse pecado. E assim eu fazia. Se acontecesse de eu me deparar com aquele pecado 2 vezes por dia, eu ia lá. E assim eu me livrei até a data de hoje. Por quê? Porque o inimigo naquela área ali, ele não mexeu mais. Porque a força dele foi sendo quebrada. Entendeu? Então é o Espírito Santo que transforma teu filho. E isso só vai acontecer realmente quando ele crescer, quando ele tiver seus 16, seus 17 anos, que ele começar a entender a palavra de Deus, porque se também ele não entender, ele não procurar, chegar um momento da vida dele, ele não procurar a Deus em momento nenhum, ele também não vai mudar. Você pode batizar ele nas águas, mergulhar ele com 13 anos, com 14, todo ano. Todo ano você leva ele lá na igreja e batiza. Olha, eu quero batizar meu filho, né? Quero mergulhar ele nas águas aqui. Então pronto, bota ele lá na piscina, mergulha ele todo ano. Ele não vai mudar em nada. Ele vai continuar pecando do mesmo jeito. Se aparentemente ele, porque é assim, aparentemente mergulhou nas águas, pronto, acabou-se. Acabou-se. Virou santo. Já virou santo. Daqui para diante não pode se fazer mais nada. Aparentemente, realmente não se faz. Né? Se vestia uma roupa escandalosa, veste uma roupa arrastando no pé. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Né? Mas muitos estão fazendo escondido. De que adianta? De que adianta o teu coração estar desejando? Se estava com um homem casado, não está mais, mas dentro do coração está amando um homem casado. Se dentro do coração está desejando um homem casado dos outros. Se dentro do coração tu está querendo beber. Se dentro do coração tu vai lá e bebe. Então não adianta, não é? Entendeu? Deu para entender? O mergulho nas águas, para quem é pagão, é o mesmo batismo de criança. Para quem nunca foi batizado. Então, vamos se dizer que seus pais não quiseram lhe batizar, hoje você é uma pessoa pagã. Então, se você fosse batizar, pode ser em qualquer denominação, olhando, dependendo da igreja, dependendo se a igreja é séria ou se não é. Você pode batizar e você recebe o Espírito Santo ali. Ali você recebe o Espírito Santo de Deus. O seu pecado original, ele sai. Mas você recebe, você volta aos braços de Deus. Você pode ter 100 anos. Você volta aos braços de Deus naquele momento. E a palavra diz, em algum lugar, que se você morrer naquele momento, você vai direto para o céu. Você vai direto para o céu. Porque todos os seus pecados ali foi lavado. Quando você se batiza, né? O pecado original, ele sai de você.
né? E você de adulto, você vai fazer uma boa confissão e aí você vai se batizar. Procure o batismo. Procure o batismo. Você que nunca se batizou, que seus pais eram de uma denominação e não batizou vocês, procure o batismo. Mesmo que seja o batismo lá no mergulho das águas, vá lá. Se você se identifica mais com outra igreja, dependendo da igreja, se não for seita, vá lá e se batize. Tire de você esse pecado original. Volte aos braços de Deus. Volte a ser filho de Deus, porque você não está sendo. Você tem todo o alvo para o inimigo te pegar, agir na tua vida. Quando você tem amizade com Deus, você tem o batismo em você, Deus te dá autoridades. Autoridades de pregar no nome dele, autoridade de curar pessoas. Né? Recebemos da mão de Deus inúmeras coisas boas, maravilhosas, que vai servir para a nossa salvação e para a salvação do irmão. Então não fique olhando para os seus pais que têm outra denominação que você não quer, você não aceita, muitos de uma denominação, eu não quero ser crente, eu não quero ser protestante, eu não quero. Meus pais são, mas eu não sou. Mas procure o batismo, procure se batizar, para que Jesus possa agir na sua vida e você encontre o batismo do Espírito Santo um dia na sua vida. Que você sinta a vontade de receber esse batismo, de ter o Espírito Santo ali agindo em você. Quando a gente se batiza, seja de grande ou seja de pequeno, a palavra diz aqui que o céu se abre e o Espírito Santo pousa. Desceu como pomba do céu e Deus fala: esse é o meu filho amado. Né? Então, passamos a ser filho de Deus através do batismo. Então você precisa procurar o batismo na sua vida. Se você não quer perder a sua salvação, procure o batismo na sua vida. A gente quando é batizado, a gente tem a autoridade até de batizar outra pessoa. Num momento de agonia, de morte, você estiver próximo a alguém que esteja agonizando para morrer e essa pessoa, ela não for batizada, nem de criança, nem de adulto, nem de nada, você pode chegar a pegar um copo com água e aspergir a testa dessa pessoa e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que essa pessoa tenha uma morte tranquila e essa pessoa encontre Jesus Cristo na vida dela quando ela fizer a sua passagem. Então veja o tamanho da grandiosidade do batismo. Jesus, ele nos dá essa autoridade a partir do batismo. Então, se você não é batizado, procure batizar. Procure, se você se identifica com a Igreja Católica, vá à Igreja Católica que batiza pessoas também, e adultos. Se você é de família, que é de família protestante, procure lá a sua igreja. Mesmo que você não queira seguir, um dia, preste atenção, você vai sentir o desejo, seja pela dor, você vai sentir o desejo de procurar a Deus e você vai encontrar o batismo verdadeiramente do Espírito Santo. É quando ele vai começar a mudar tudo dentro de você. Você vai começar a reconhecer os seus erros e pedir perdão a Deus. Amém. Então hoje, essa palavra linda sobre o batismo, eu deixo para vocês refletirem aí. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus esteja na vida de vocês e o amor de Maria. Amém. Um cheiro no coração de todo mundo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.